Amiga, de uma grande amiga, a Débora, que foi minha madrinha de casamento, casada com o Pipe, que são grandes amigos, muito especiais. E eles tiveram o carinho de falar, olha, chama a Mariana para ir lá dar uma palavra para as mulheres. Mariana é casada, tem filhos, é teóloga e tem sido muito usada pelo Senhor para abençoar as mulheres da Igreja da Ponte. Então, eu queria que você recebesse ela com muito carinho, com muita atenção, porque eu sei que ela tem algo do Senhor para derramar sobre nós. Estende suas mãos sobre ela aqui, vamos orar por ela. Oh, Deus, Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque eu sei que o Senhor vai usar a tua filha, Deus, como instrumento de graça, de amor, de favor, Pai. Que ela traga aqui sobre nós, Deus, a tua palavra, que é uma espada de 2 gumes, Deus, que vem trazendo o discernimento dos pensamentos, do desejo do coração, que separa ossos e medulas, Pai, que traz realmente a verdade sobre nós. Abençoa a vida dela, a casa dela, a família dela. Obrigada, Jesus. Amém. Boa noite, meninas. Que alegria estar aqui. É tão bom conhecer parte da Igreja do Senhor, do povo de Deus. E é uma alegria muito grande. Eu mando para vocês um abraço das mulheres da Ponte. E lá também nós temos feito um trabalho com as mulheres de fazê-las conhecer ao nosso Deus. Enquanto nós honramos ao Senhor com o louvor, a frase que me veio foi: não há 1 centímetro quadrado de toda a existência que Cristo não diga, é meu. Nós somos dele. Toda a realidade criada pertence ao nosso Deus. E quando eu fiquei sabendo da temática de vocês, que é até que ele venha, eu logo me recordei de uma história que é tão famosa, que eu tenho certeza que vocês já ouviram outras pregações, mas que ali eu vi como o Senhor pode nos ensinar como nós vivemos até que Ele venha. Como mulheres de Cristo vivem até que o seu Senhor venha. E eu queria que você abrisse comigo o texto que está em Lucas 10, a partir do versículo 38. É uma história muito conhecida das 2 irmãs, Marta e Maria. E o texto diz assim, está lá em Lucas 10, a partir do versículo 38. Quem aqui já entrou na idade da humilhação? A idade da humilhação é aquela que a gente tem que arredar a Bíblia. Nós estamos nela. A palavra do Senhor diz: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram ao povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomodas que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, Mariana, Mariana, seu nome também está escrito aqui. Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Em outras traduções diz, ela escolheu a boa parte. E ninguém tomará isso dela. Pai, aqui está a tua palavra, que é viva e poderosa. Senhor, nessa noite eu peço que o Senhor me dê clareza para falar às minhas irmãs sobre aquilo que é mais importante na nossa vida, que é Cristo Jesus. Que o nosso pensamento agora seja levado cativo ao Senhor. Que o nosso coração seja um solo preparado para receber a tua palavra, essa palavra que nos transforma, que renova a nossa mente, que ordena os nossos desejos e amores, essa palavra que nos faz mais parecidas com o Senhor. Que o seu Espírito fale agora conosco, Senhor. Que nós saiamos daqui como aqueles 2 discípulos de Emaús saíram quando ouviram Jesus ensinando as Escrituras, com o coração ardendo. Ou como o profeta Jeremias disse, Senhor, parecia fogo nos ossos a palavra do Senhor. Não nos deixe, Deus, sair daqui às mesmas, mas que nessa noite o nosso encontro com o Senhor
transforme quem nós somos. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãs, nós vemos aqui a história de Marta e Maria. E, a princípio, a gente pode pensar que o que Maria fazia era espiritual. Maria estava aos pés de Jesus e isso era espiritual. E nós podemos pensar que o que Marta fazia era necessário. Afinal, alguém tem que lavar os pratos, mas que não era importante para Deus. Só que esse raciocínio, ele cria um dualismo na nossa vida. A gente começa a analisar a nossa vida, a enxergar a vida por aquilo que é sagrado e por aquilo que é secular. E nós achamos que espiritual é quando nós trabalhamos para Deus na igreja. É quando nós oramos. E o resto é secular. E quando alguém nos pergunta, o que você faz para Deus? O que você trabalha para Deus? A gente logo responde, eu trabalho no departamento infantil, eu sou professora da classe de ensino, eu sou uma pregadora. Só que toda a nossa realidade, ela é espiritual. Tudo que nós fazemos importa para Deus. Tudo que nós fazemos é sagrado para Deus. E nós vemos, então, que em momento algum, Jesus estava repreendendo Marta pelo seu serviço em casa. Jesus não estava repreendendo-a por isso. Jesus a repreendeu porque ela estava inquieta e ansiosa. E há um pastor que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. É um pastor alemão, mas é uma pessoa. Esse pastor luterano da Alemanha, que viveu na época de Hitler, ele escreveu muitas obras. E uma delas foi sobre a ética, onde ele fala sobre as coisas últimas e penúltimas da vida. E Dietrich Bonhoeffer, ele fala que nós fomos criadas para as coisas últimas da vida, para a vida eterna, para a graça, para o motivo último de toda a existência, que é Cristo Jesus. Mas Deus nos deu as coisas penúltimas da vida. E as coisas penúltimas da vida importam para Deus. Casamento, filhos, trabalho, comida para fazer, louça para lavar, vizinhos, justiça social. Tudo isso importa para Deus. Mas tudo isso são coisas penúltimas. Tudo isso deve apontar para o motivo último da nossa vida, que é Jesus. E eu queria trazer também o ensino de uma pastora anglicana, quando ela traz para a gente o ensino de que tudo que nós fazemos é espiritual. Eu não sei se alguém aqui já leu o livro A Liturgia do Ordinário. E esse livro vem mostrando como que, a partir do momento que nós somos mulheres recriadas, mulheres habitadas por Cristo, tudo que nós fazemos é espiritual. Nós somos mulheres inteiras. Nós não somos mulheres divididas, aonde o evangelho faz sentido no domingo na igreja. O evangelho do nosso Senhor Jesus, ele faz sentido na segunda-feira. Ele faz sentido no nosso trabalho. Ele faz sentido na universidade. Ele faz sentido quando nós estamos fazendo comida para um marido que talvez nem mereça. O evangelho, ele faz sentido. E a Tish vai dizer nesse livro que arrumar a cama é espiritual. Como assim? E ela vem mostrando como essas liturgias do dia a dia, aquilo que nós chamamos de cotidiano, de ordinário, como que isso revela quem o nosso Deus é. E nós arrumamos a cama todos os dias, porque existe um Deus que todos os dias, dia após dia, Ele ordena o caos da nossa vida. Por isso nós podemos arrumar a cama. A Tish diz mais. Ela fala que nós escovamos os dentes porque nós estamos combatendo e lutando contra o efeito da queda na nossa vida. Quando nós vamos fazer uma mamografia, nós estamos combatendo o que o pecado causou em nós.
Minhas irmãs, tudo é espiritual, porque nós somos mulheres inteiras. Quando nós saímos daqui, a gente não deixa o evangelho aqui. Nós saímos para viver na integralidade de quem Cristo está nos moldando a ser. E nós vemos, então, que quando nós não nos assentamos primeiro aos pés de Jesus e queremos viver a nossa vida, o resultado é exaustão. Quando nós não nos assentamos aos pés de Jesus primeiro, nós queremos fazer tudo na força do nosso braço. Nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Nós queremos fazer tudo para a nossa glória, porque esse é o nosso coração. E nós vemos, então, que Marta, ela está tão inquieta. Ela não está fazendo algo que em si é errado. Muito pelo contrário, ela está servindo Jesus. Ela está sendo hospitaleira. Mas ela não percebeu que muito melhor, muito mais importante do que uma mesa posta, do que flores em casa, é a presença. Irmãs, Marta, ela pegou a coisa penúltima da vida. Olha que eu adoro, amo receber. A minha casa, né, Dedé? É o point da igreja, eu amo receber. As coisas penúltimas, elas têm valor. Foi Deus quem nos deu. Mas elas não podem ser o fim último da nossa vida. E esse tanto de fazer de Marta, a parte de Jesus, a deixou como inquieta, aflita, ressentida. Ela começa a olhar para o outro e ver que não está recebendo aquilo que ela queria. E muitas vezes nós somos assim. Então, nós vemos que Marta, no final, acaba culpando o Senhor. Será que o Senhor não vê como eu estou? Só eu estou aqui fazendo? Olha o tanto de coisa, ninguém me agradece. É um fardo muito pesado viver sem se assentar aos pés de Jesus. É um fardo muito pesado viver de forma autônoma. Viver pela força do nosso braço. E quando as coisas não dão certo, nós culpamos a Deus. O Senhor não está vendo. E nós vemos, então, como o nosso coração, ele pode se perder em coisas boas, em coisas cotidianas, que Bonhoeffer chama das coisas penúltimas da vida. Eu ainda estou com voz, depois do louvor, tão maravilhoso. E como o nosso coração pode se perder nas coisas cotidianas, quando nós transformamos essas coisas em ídolos. E o que é a idolatria, minha irmã? A idolatria não é se prostrar somente diante de uma imagem. A idolatria é toda vez que nós pegamos um aspecto da criação de Deus e nós reduzimos esse aspecto e absolutizamos esse aspecto da criação. Mari, traduz para mim, vou traduzir. Idolatria é quando nós colocamos o nosso sentido de existência, o nosso sentido de valor, o nosso sentido de vida num trabalho, numa profissão, num filho, num marido. E nós dizemos como Raquel, dai-me filho, senão morro. Não, minha irmã. Nós morremos se não tivermos um motivo último na nossa vida. E a idolatria, ela cobra um preço muito alto na nossa vida. Eu gosto muito de um ateu, pasmem, um ateu escreveu que não existe ateísmo prático, porque no fim, todo mundo adora alguma coisa. Porque se nós deixamos de adorar o Deus Criador, aquele digno de toda glória, nós iremos adorar alguma coisa da criação. Nós iremos colocar o nosso sentido de vida em alguma coisa da criação. Só que os ídolos, eles nos devoram vivas. O ídolo, ele cobra sempre mais um pouquinho. É insaciável. Nós trabalhamos mais. Nós nunca estamos satisfeitas. E é tão fácil transformar a boa criação de Deus em ídolos. O nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos.
Por isso, é necessário que a gente se assente aos pés daquele que é o único Deus. E nós podemos também buscar a nossa identidade, o nosso valor em coisas criadas e não no Criador. Quando nós pegamos coisas boas e nós achamos que o dinheiro, que o prazer, que o casamento, que o amor romântico, que os filhos são a solução da nossa identidade. E nós achamos que a nossa identidade é ser mãe, é ser casada, é ser advogada. E se um dia nos faltar isso, quem nós somos? Porque a Bíblia diz que nós somos mulheres habitadas por Cristo. E isso nos basta, minha irmã. O resto são os papéis que Deus nos dá. Mas a nossa identidade está nele. E é tão fácil a gente se perder nisso. Eu gosto sempre de contar uma experiência muito pessoal minha. Quem aqui já leu o livro As 5 Linguagens do Amor? A maioria. E, minhas irmãs, é tão fácil a gente se perder em algo bom, no amor romântico. Porque nós temos, sim, um buraco em nós. Só que esse buraco não é do tamanho de um casamento. Muito menos do tamanho do nosso marido. E por muitos anos, eu tinha um casamento maravilhoso. Mas me faltava. Eu vivia carente de um amor. Eu falava para o meu marido, mas eu não me sinto amada. Eu acho que a gente tem que conversar. E ele olhava para mim assim. Ele falava assim, mas eu te amo. Mas eu faço tudo por você. E aí, eu li As 5 Linguagens do Amor. E eu falei, entendi tudo. O meu tanque não está abastecido. Porque a minha linguagem de amor é o toque físico. Só que a linguagem do meu marido não é. E quando a gente está em casa e meu marido senta na ponta do sofá, o que a mulher do toque físico faz? Eu sento do lado dele, espremida, e ele vira para mim e fala assim, amor, tem o sofá inteiro. Muito romântico. E aquilo me frustrava, porque eu coloquei o meu valor em um amor romântico que o meu marido jamais seria capaz de me amar. E eu vivi assim muitos anos, na igreja, crente a vida inteira, e eu não me sentia amada. Até que, minhas irmãs, mesmo crente na igreja, justificada, salva, um dia eu fui encontrada por um amor tão grande de Deus. O dia, minhas irmãs, que eu decidi dedicar minha vida em conhecer quem era aquele Deus que eu professava com a boca. Eu conheci Jesus de fato. E, minhas irmãs, eu não sei te explicar, mas eu passei a me sentir tão amada. Mas eu me sinto tão amada, eu me sinto suprida. Eu fui amada com o amor de Deus. O amor com o qual Deus nos amou é o amor que Ele derramou no nosso coração. Romanos diz isso, Romanos 5. E eu nunca mais olhei para o meu marido com essa necessidade de falta para que ele pudesse me suprir. Porque eu estou suprida de amor. E nada mudou. Eu continuo sentando do ladinho dele do sofá e ele fala, você tem o sofá inteiro. Só que, coitado, ele arrumou mais 2. Porque a gente tem 2 filhas que, assim, a linguagem de amor delas é toque físico. Só que o amor de Deus derramado no nosso coração, conhecer a Cristo, ser achada nele, nos leva a ir mais. Meu marido não consegue me amar com a linguagem de amor que eu gosto. As minhas amigas sabem que eu gosto. Mas eu aprendi que eu não posso reduzir a multiforme graça do amor de Deus. Eu aprendi a receber o amor que meu marido pode me dar. Mas eu não fiquei nisso, não. Eu aprendi que mesmo a linguagem com a qual ele se sente amado não é a minha linguagem de dar amor. Gente, a vida é muito difícil. Amar é muito difícil. Mesmo que a minha linguagem de demonstrar amor não seja a dele,
porque eu sou tão amada, eu posso me esforçar para amá-lo como ele se sente amado. O amor romântico, ele não nos supre. O casamento não nos supre. Mas o casamento é a manifestação da graça e do amor de Deus, onde nós olhamos para o nosso marido, antes de ser o marido, o cônjuge, que vai nos satisfazer, nós olhamos para ele como irmão. E como irmão, nós prestaremos conta diante de Deus. Ai, estou tão romântica, né? Mas, voltando aqui à mensagem. Qual é o nosso fim último da vida? Minhas irmãs, para que nós fomos criadas? Por que nós estamos aqui? Porque Jesus ainda não voltou e nos escolheu para estar aqui. Porque Jesus nos enxertou em si, na videira. Qual é a finalidade última da nossa vida? É ser bem-sucedidas. É lutar contra o efeito da queda. É criar os nossos filhos. E eu gosto muito dessa frase que diz: a finalidade última do ser humano é glorificar a Deus e gozar, desfrutar dele para sempre. E eu digo mais, Deus, ele é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitas nele. Deus é mais glorificado em nós quando a nossa fonte última de prazer é Ele. Quando a sua fonte última de amor é Ele. Todas as outras coisas, elas passam a ser ordenadas. E como nós podemos nos deleitar em Deus nas coisas penúltimas da vida? No nosso dia a dia, na vida que Deus nos deu, como nós podemos nos deleitar nele? A primeira coisa, nós precisamos reconhecer que Deus, ele é o doador de toda dádiva que nós temos. É Deus quem nos dá tudo que nós temos. É o Senhor quem nos deu. E quando nós passamos a ver Deus como o autor, o doador de tudo, minhas irmãs, a nossa realidade, ela ganha outro sentido. E a gente passa a responder a Deus com gratidão. E a gratidão faz com que o nosso cotidiano seja adoração. A gratidão faz com que a gente entenda que tudo que nós temos vem de Deus. Deus, ele não supre as nossas necessidades quando nos falta, somente quando perdemos um emprego e estamos passando necessidade e oramos e ele vem e supre. Deus é aquele que mês após mês, ele nos supre. Deus é aquele que veste os lírios e tem nos vestido, e nos vestido bem, hein, irmãs? É Ele quem tem nos vestido. A nossa vida não é dividida. Isso aqui é o que eu trabalho, isso aqui é o que eu comprei. Tudo que nós temos vem do nosso Senhor. Quando nós passamos a ver a realidade da nossa vida como sagrada, nós somos mulheres que carregamos um nome muito maior do que o meu. Eu carrego o nome de cristã. Aonde eu vou, esse nome é levado comigo. Toda a realidade da minha vida, ela é perpassada pelo Evangelho. O Evangelho não se refere somente às coisas lá do alto, lá de cima. O Evangelho, ele perpassa o meu cartão de crédito. O Evangelho perpassa o meu consumismo. O Evangelho perpassa a forma como eu cuido da minha casa. Porque na nossa casa, a gente pode fazer uma comida na força do ódio. Ai, que raiva! Eu estou aqui fazendo enquanto está todo mundo vivendo. Ou nós podemos fazer uma refeição, entendendo que isso é sagrado, isso é espiritual. Que comer é muito mais do que saciar o nosso estômago. Comer é uma explosão de sabores, de textura, da beleza do alimento que Deus nos dá.
e nós cozinhamos e glorificamos a Deus. Isso é espiritual. E voltando para o texto, voltando para o nosso texto, minhas irmãs, Marta, ela era salva. Marta era crente. Ela era salva, mas inquieta. Ela era salva, mas ansiosa. E quantas de nós somos salvas, mas inquietas? Somos salvas, mas não confiamos em Deus. Somos salvas, mas nós estamos tão preocupadas, tão distraídas com as coisas desse mundo, com as coisas penúltimas. Nós somos salvas, mas nós não percebemos que o Deus que diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, Ele está conosco. E nós, inquietas, somos capazes de passar um dia, uma semana, vivendo como se Jesus não estivesse conosco. E no domingo, nós chegamos aqui e dizemos: Senhor, não te importas comigo? Olha como eu estou, olha esse tanto de coisa na minha vida. Mas Ele sempre esteve conosco, em todo momento. Marta, ela inverteu toda a ordem da vida. Marta, ela quis viver, fazer, resolver na força do seu braço. E quando tudo deu errado, ela foi até Jesus e orou. Ou melhor, ela reclamou. Ela exigiu. Ela determinou que Jesus fizesse o que ela queria. Porque o coração de Marta, assim como o meu, se eu não me assentar todos os dias aos pés de Jesus, ele é inquieto, ele é preocupado. Quando é tudo sobre nós nessa vida, o fardo é muito pesado. Quando nós não entendemos quem Cristo Jesus é e que é tudo sobre Ele, nós fazemos parte dessa grande história, que é a história do nosso Deus. Minhas irmãs, Marta, ela estava tão ocupada trabalhando para Deus, cuidando talvez de menino, igual a gente. Não é assim? Para chegar aqui, ó, perrengue chique, né? Mas perrengue. A gente vai gerando disparatinhos e a gente vai perdendo a consciência da presença de Deus. E Marta, ela estava tão inquieta que ela não conseguia ouvir os ensinamentos de Jesus. E talvez ela não conseguiu ouvir quando Jesus ensinou que a vida eterna é conhecê-lo e conhecer ao Pai que o enviou. Minhas irmãs, a vida eterna é muito mais do que uma fuga do inferno. A vida eterna é muito mais do que a eternidade após a morte. A vida eterna é já conhecer Jesus e o Pai que o enviou. Mas Maria estava ocupada demais e ela não teve tempo para ouvir esse ensinamento. E nós podemos nos perguntar: mas Mari, como eu conheço Jesus? E a resposta é: você precisa se assentar aos pés dele todos os dias, dia após dia. Maria, ela escolheu partir toda a vida dela, todos os afazeres, a vida dela, ela resolveu partir de Cristo Jesus. Não quer dizer que Jesus queria Maria aos seus pés a vida inteira. Tem louça para lavar. Mas ele queria que tudo aquilo que Maria fizesse na vida fosse a partir do ensinamento que ela ouviu dele, da comunhão que ela teve com ele. E minhas irmãs, o que é se assentar aos pés de Jesus? É ser discípula dele. Numa época onde era inimaginável uma mulher ter um mestre, um rabino. Jesus, ele colocou a mulher no único lugar que homem nenhum é capaz de colocar,
que movimento nenhum é capaz de colocar. Ele colocou a mulher como discípula dele, aos seus pés. No momento da nossa conversão, querendo ou não, nós fomos matriculadas na escola do Messias. E fica a nosso critério ser ou não uma boa aluna. Jesus, ele veio inaugurar o seu reino. O reino de Deus já chegou, ainda não na plenitude, mas já é uma realidade na nossa vida. Cristo Jesus já é Senhor na nossa vida. E Jesus, ele quer nos ensinar quem ele é. Ele se fez conhecido. E o que é nos assentar aos pés de Jesus, ser discípula de Jesus, aprender com ele. E como nós fazemos isso? Eu vou hoje falar de duas maneiras. A primeira se chama revelação especial de Deus. Deus, que os gregos não conheciam, que os imperadores nunca conheceram. Deus, ele decidiu se revelar de forma especial, para que os irmãos do primeiro século e nós, mulheres do século 21, pudéssemos conhecê-lo como ele é. Quem Jesus é, foi revelado aqui, minhas irmãs. Você quer conhecer quem é o seu Senhor? Coma as Escrituras, leia as Escrituras, estude as Escrituras. Marta era salva, mas ela não tinha consciência da presença de Jesus. Marta era salva, mas ela não se deleitou em Jesus. E não tem outro caminho para conhecer Jesus. Jesus, ele se revelou pela palavra. Ele fala conosco hoje pela palavra. E além disso, Jesus nos deixou ferramentas de graça, treinamentos para a nossa alma, aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais, ou treinamento para a alma. E quando Deus fala conosco, nós respondemos a Deus em oração. Sentar aos pés de Jesus é todos os dias reservar um tempo para abrir espaço para Deus falar conosco, para Deus nos formar a imagem de Cristo Jesus. E nós respondemos a Deus com oração, com adoração, com rendição, com solitude. Minhas irmãs, a gente vive num mundo tão barulhento, são tantas vozes. Basta a gente abrir o YouTube. É especialista em crescer cabelo, passando laranja na cabeça. É especialista em cultivo de planta. São tantas vozes que às vezes a gente perde a voz de Deus. E a solitude é quando a gente acorda 10 minutos antes que a nossa casa. É quando a gente vai dormir 10 minutos depois. Até que 10 minutos sejam insuficientes. Porque a presença de Deus, ela é muito valiosa. E Deus, ele nos deixou as disciplinas espirituais como um treinamento para que a gente possa ser formada à imagem de Jesus. Meu marido correu agora uma maratona, 42 quilômetros. E eu fiquei lá, esposa fiel. Fiquei esperando ele chegar, para garantir que ele ia chegar. E naquele momento eu até escrevi sobre isso. Meu marido, ele simplesmente fez o que ele já fazia há dias, há semanas, há meses, há anos. Ele correu. A disciplina espiritual, quando nós nos assentamos todos os dias aos pés de Jesus, conhecemos Jesus por meio da sua palavra e respondemos a ele com oração, com adoração, com contemplação. Quando nós vamos para a maratona da vida, nós falamos, agimos, reagimos naturalmente
como aquela mulher que está sendo formada no secreto. Isso é conhecer a Deus. É quando o conhecimento das Escrituras, ele é encarnacional na nossa vida. Que tristeza eu perguntar para você, o que é água? E você me responder na teoria, água é o elemento químico H2O. Que reducionismo do que é a água. A água é aquilo que nos sacia quando nós estamos com sede. A água é aquilo que nos purifica, que nos lava quando estamos suadas, sujas. Nós podemos ser salvas e não nos deleitarmos em Deus e não provar e ver que o nosso Deus é bom. Mas o que Jesus quer para nós nessa noite e para toda a nossa vida, até que Ele venha, é que nós o conheçamos. E, minhas irmãs, Jesus, Ele não é complacente com o desgoverno do nosso coração. Ele não vira e fala assim, tadinha, trabalha tanto, está tão cansado, tão fofoqueira, resmungona. Jesus não é complacente com a desordem dos nossos desejos, dos nossos amores. Jesus, Ele exorta Marta de forma gentil. E Ele diz, Marta, Marta, você anda inquieta. Uma coisa só é necessária na sua vida. Sou eu. A única coisa necessária na nossa vida é o Senhor. É Ele quem nos dá o sentido último de vida, para que a gente se levante dos seus pés e a gente consiga viver toda a realidade da vida de forma espiritual. Para que a gente consiga ver o nosso valor, não naquilo que temos ou no que fazemos, mas a nossa identidade e o nosso valor está em quem Deus é. Porque a Bíblia diz que nós estamos sendo formadas à imagem dEle. E por nós estarmos em Cristo, hoje nós podemos ouvir de Deus quem nós somos. E a mesma voz que falou com Jesus no batismo e na transfiguração, a voz do Pai é quem nos diz que em Cristo Jesus nós somos filhas. E nós somos filhas amadas. E talvez você me diga, Mari, eu nunca ouvi a voz audível de Deus. Mas, minhas irmãs, Ele deixou a voz poderosa, audível, forte dEle, registrada em letras, a Bíblia. E para a gente caminhar para o encerramento, eu queria compartilhar com vocês 2 momentos de Marta. Na morte de Lázaro, em João 11, nós vemos as 2 irmãs falando a mesma coisa para Jesus. Quando Jesus chega até Betânia e Lázaro já está morto, quando Marta fica sabendo que Jesus chegou, Marta corre até Jesus. É na força do braço dela, sempre. E quando Marta chega até Jesus, aí aqui é a minha licença poética para a entonação de voz dela. Marta fala, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ainda bate o pé. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E sabe o que Jesus faz com ela? Ele tem uma conversa teológica. Jesus fala, Marta, seu irmão vai ressuscitar. E Marta, como que chama a classe de ensino aqui? É BD? Não. Carisma. E Jesus fala, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta, ela se lembra daquela aula do carisma. E ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus, naquele momento, reordena o coração de Marta pela palavra dele. Não há outra forma de nós sermos transformadas e termos os nossos desejos e corações ordenados, a não ser pela palavra de Cristo. E Jesus diz, Marta, eu sou a ressurreição. Aquele que vem a mim jamais morrerá. E naquele momento, minhas irmãs, Marta faz a confissão de fé dela. E ela diz, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, irmãs, Maria, quando fica sabendo que Jesus estava ali, ela corre também até Jesus. E ela diz a mesma coisa que Marta. E a minha licença poética, ela faz jus
ao gesto de Maria. Quando Maria fala com Jesus, ela se prostra diante dele. Nós só nos prostramos diante de quem nós adoramos. E Maria se prostra diante dele e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus fica tão indignado com a morte e ele chora. No capítulo posterior, fala de Jesus, João 12, de Jesus indo para a cruz. E Jesus para em Betânia, porque Jesus sabia viver as coisas penúltimas da vida. E antes de ir para a cruz, Jesus vai para um jantar na casa de Marta. E adivinha o que Marta está fazendo? Marta está servindo. Porque a comida tem que ser feita. Porque todo mundo quer uma revolução, mas ninguém quer lavar os pratos. Só que o que é interessante em João 12 é que nós não vemos Marta reclamando. Nós não vemos Marta inquieta. Minhas irmãs, Deus não é alheio à realidade dele. A realidade que ele nos deu, que é o cotidiano da vida, foi ele quem nos deu. Mas ele quer ordenar o nosso coração, como ele fez com Marta, para que ela possa agora servir, depois de ter estado aos seus pés, depois de ouvir da boca dele o ensino de quem ele é, e ter o seu coração ordenado por ele. E Maria, por sua vez, faz o quê? Maria quebra o seu perfume valioso, o seu tempo, os seus recursos. Ela quebra o seu perfume aos pés de Jesus. E Judas olha para ela e fala assim: que desperdício. Talvez tantas pessoas olhem para a gente e digam: que desperdício de tempo. Você vai começar agora a ler a Bíblia todo dia, porque é só a Bíblia que pode nos dar uma fé robusta e não infantil. Minhas irmãs, café com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, com Jesus é insuficiente. Devocional, abrindo versículos aleatórios, é insuficiente para a gente ser moldado à imagem de quem Cristo é. E talvez alguém nos diga: que desperdício! Gastar tempo acordando mais cedo, orando, adorando, estudando a Bíblia. Para quê? Para ensinar mulheres? Para ensinar o Evangelho para os seus filhos? Só para isso? E o só para o mundo é muito para Deus. Nós estudamos a Bíblia para sobreviver, para conhecer quem é o nosso Deus. E minhas irmãs, encerrando, eu queria te dizer que Jesus, ele entrou na casa de Marta. Jesus entrou na vida de Marta. Não é assim que a música diz? Entra na minha casa, entra na minha vida. Só que para Marta, Jesus era algo mais na vida dela. Jesus, ele fazia parte da vida dela. Isso é estranho a quem Jesus é, quando ele entra de fato na nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa que o Evangelho faz é nos ofender, é mostrar a nossa necessidade de um Salvador. O encontro com Jesus, ele muda toda a nossa existência, porque agora nós fazemos parte da história de Deus. Nós estamos em Cristo. Toda a nossa vida, ela é atingida pelo Evangelho. Toda a nossa forma de pensar. Paulo diz que a nossa mente, ela precisa ser renovada. E a palavra quem renova. E Marta, talvez ela estava tão distraída. Ela era salva, era crente. Que se Jesus saísse dali, ela nem perceberia. Mas Maria não. Maria conhecia quem era o Deus da vida dela. Maria conhecia quem era Jesus. E Maria saberia se Jesus saísse de uma conversa regada de fofoca, de intriga, de maledicência. Maria saberia que Jesus saiu de 4 paredes, quando não é o nosso marido quem está ali. Maria saberia
que Jesus não está em pregações que só falam do homem, que são de autoajuda. O Evangelho, minhas irmãs, não é mensagem coach. O Evangelho não é sobre prosperidade financeira. O Evangelho é essa grande história de um Deus que nos criou antes da fundação do mundo e que no momento da queda, Ele não nos deixou entregues a nós mesmas. Mas Gênesis 3 diz que o primeiro a pregar as boas novas foi o próprio Deus, quando Ele nos disse que o descendente viria, e Ele veio. E para a gente agora concluir mesmo, como vivemos até que Ele venha? Até que Ele venha, como Maria, o nosso lugar é aos pés de Jesus, sendo formada por Ele, tendo as nossas narrativas transformadas por Jesus. Até que Ele venha, nós estaremos aprendendo dEle, para que a gente possa então se levantar dos pés dEle e viver o cotidiano da vida, não mais na força do nosso braço, não mais como um fardo pesado, mas nós agora enxergaremos toda a realidade da vida na perspectiva de quem Deus é, na perspectiva de quem nós somos nele. Até que Ele venha, minhas irmãs, a nossa missão é levar o Evangelho, é mostrar ao mundo com a nossa vida e com as nossas palavras quem Cristo Jesus é. Para isso nós precisamos nos assentar aos pés dele, conhecê-lo. E seja com os nossos filhos, marido, na igreja, no nosso trabalho, na vizinhança, naquele grupo de mães do WhatsApp, sabe? É ali que o Senhor nos colocou para revelar quem Ele é, para viver o todo da vida, não mais inquieta, não mais, como a Gabi disse, carregando esse fardo pesado, porque até que Ele venha, todos os dias Ele nos chama e Ele diz: vinde a mim. Você que está cansada e sobrecarregada, vinde a mim, aprendei de mim e eu te aliviarei. Até que Jesus venha, minhas irmãs, a nossa vida é entre panelas e os pés de Jesus. Até que Ele venha, minhas irmãs, a nossa vida é entre o pão sendo assado no forno e o pão vivo dos céus. Agostinho de Hipona, ele tem uma frase que eu gosto. Ela diz assim: ame a Deus e faça o que quiser. E a gente pode ficar assustada, como assim? Eu faço o que quiser. Jesus, ele disse: aquele que me ama é aquele que obedece às minhas palavras. Até que Ele venha, minhas irmãs, ame o seu Deus. Até que Ele venha, minha irmã, obedeça ao seu Deus. Até que Ele venha, minha irmã, viva de forma digna do Evangelho. Viva de forma coerente com o Evangelho que te salvou. Até que Ele venha, nós somos mulheres habitadas por Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Eu vou te convidar a ficar de pé. E eu queria orar com você. E talvez nós estamos tão cansadas, tão sobrecarregadas, carregando o fardo de situações na nossa vida que foram atingidas pela queda. Nós estamos tentando viver na força do nosso braço. Em algum momento da nossa vida nós perdemos Jesus de vista. E nessa noite, que a nossa oração, minha irmã, possa ser: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, nós temos feito das coisas penúltimas da vida o nosso amor maior. Nós temos amado essa vida, coisas, desejos, feito delas o nosso Deus. Senhor, nós não sabemos como é os seus pés. Nós temos vivido uma vida como se o Senhor não existisse.
E quando chegamos até o Senhor, é para pedir, pedir. Mas, Pai, nessa noite, nós pedimos, Senhor, nós queremos Te conhecer como o Senhor é. Nós queremos nos sentir amadas pelo Seu amor. Nós não queremos, Deus, ficar correndo de um lado para o outro, buscando amor, completude em coisas. Mas nós queremos, Deus, um encontro tão radical com Jesus, que mude a nossa vida como a vida de Saulo foi mudada. Todos os dias, Senhor, nós queremos nos encontrar com o Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a ter tempo para o Senhor. A ter uma vida, Deus, que começa no lugar onde ninguém nos vê. Mas que o Senhor está no lugar onde não tem clique de rede social. Mas é o lugar onde o Senhor tem colhido as nossas lágrimas. Nos ajude, Senhor. Deus, que nesse lugar de intimidade, de palavra, de leitura, de oração, de adoração, que a gente possa ser formada pelo Senhor no caráter, nas virtudes, nos valores, na nossa forma de desejar, de amar, de viver as coisas belas e penúltimas que o Senhor nos deu. Ordena o nosso coração, Senhor, porque o único que dá conta de nós é o Senhor. Ordena os nossos amores. E nessa noite, Deus, nós nos assentamos aos Seus pés como Marta, inquietas e sobrecarregadas. Mas nós queremos nos levantar como Maria, conhecendo quem o Senhor é, experimentando quem o Senhor é, desfrutando e nos deleitando de quem o Senhor é. Nós queremos provar e ver que o Senhor é bom. Pai, que o Senhor abençoe cada uma das minhas irmãs, que o encontro diário delas com o Senhor seja real, que elas conheçam esse Cristo que não pode ser diminuído por nada, esse Cristo poderoso, engrandecido, mas que todos os dias venha até nós, porque Ele está perto. Que o Senhor leve as minhas irmãs para esse lugar onde o Senhor é capaz de remodelá-las, onde o Senhor é capaz de transformá-las, ao ponto das pessoas perguntarem qual é a razão da sua fé, minha irmã. E conhecendo Jesus, que você possa responder quem é o seu Deus. Que você possa revelar Jesus na sua casa, aonde o Senhor te colocou. Esse é o convite que Ele te faz. Vinde a mim e eu te aliviarei. Vinde a mim e eu trocarei o seu jugo. Vinde a mim e você terá a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Até que Ele venha, minhas irmãs, essa é a nossa oração. Senhor, nós vamos até a Ti, porque nós queremos desfrutar da melhor parte, que é o Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, meu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro.
mais precioso. Jesus, Jesus, Jesus. Abre os nossos olhos para te ver, Senhor. Abre os nossos ouvidos para te ouvir, Senhor. Queremos ouvir o que o Espírito de Deus diz à igreja. Queremos nos mover pela Tua palavra, Senhor. Nós seremos recompensados não meramente por aquilo que fazemos diante dos homens. Às vezes o que fazemos diante dos homens é tão sem valor diante do Senhor. Seremos recompensados por aquilo que somos, porque quando somos filhos, caminhamos em obediência. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.